Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Teo Filósofo e mestre José Maçanga, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia de Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Teo Filósofo José Maçanga, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 700, G7, Good TV, canal 11 TV Cabo, canal 12. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é satanismo e doutrinas ocultas. Em debates nós recebemos o profeta Peter Inácio, também recebemos o profeta Carlos. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com o profeta Peter Inácio. Homem de Deus, saudações. Seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Muito obrigado. Saúde a todos. No nome de Jesus. Agradecer pela oportunidade que a Strong Life concede mais uma vez. E estamos aqui para trazer a luz da verdade, a luz do Evangelho, a respeito de doutrinas ocultas, doutrinas que a palavra de Deus não aceita. E estamos aqui para poder desvendar mistérios do ocultismo e trazer a luz do Evangelho a todos que nos assistem e àqueles que vão nos assistir. Muito obrigado. Obrigado, profeta Peter Inácio. Temos um outro convidado que é super especial, que é profeta Carlos. Homem de Deus, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Obrigado. Onde o passado não chegou ao fim, o futuro não começa. Eu sou o profeta Carlos. Muito obrigado pelo convite. Sintam-se todos por mim saudados. Estamos aqui a saudar a ti, Maçango, saudar também o homem de Deus e a todos que nos assistem. Estamos aqui para mais um tema que é sobre ocultismo, ou seja, satanismo. Estamos aqui para trazer uma mentalidade diferente, acima de tudo, à luz de Cristo. Muito obrigado. Obrigado, profeta Carlos, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Obrigado, Manuel Mazivi, obrigado, Wiseman John, obrigado, Elias, obrigado, Brito Blasio. Partilhem o nosso programa de hoje. Também coloquem as vossas opiniões em torno do nosso tema de hoje. Homens de Deus, o tema de hoje é satanismo e doutrinas ocultas. Começo com o profeta Carlos. Profeta Carlos, com perguntas prévias. O que é satanismo? O que entende por doutrina? O que entende por doutrinas ocultas? Bem, quando nós falamos de satanismo, ali temos a união de duas coisas. Temos primeiramente o nome Satanás, que está ali incluso, e temos o ismo, que vem de cristianismo. Então, satanismo é o contrário da palavra cristianismo. Primeiramente, nós temos o cristianismo, depois, a partir do nome cristianismo, corta-se o cris e aplica-se o satã, para ser satanismo, que é uma organização. Muitas das vezes essas organizações são filosóficas, que têm como objetivo trazer aquilo que é a essência do próprio Satanás. Então, quando trazem essa essência, eles trazem doutrinas. Essas doutrinas são doutrinas ocultas. Ocultas porque não se podem ser reveladas de uma forma pública nas suas origens. Enquanto o cristianismo é diferente. O cristianismo tem doutrinas visíveis, que tem como a base bíblica e fundamentos bíblicos. Mas o satanismo é uma organização muito mais filosófica, que trazem fundamentos e doutrinas que não têm muitas das vezes a base bíblica, para distrair o cristianismo. Então, não se pode falar de cristianismo sem se falar do satanismo. O satanismo é como se fosse a cópia do cristianismo. Tudo tem sua cópia. Quando falamos de cristianismo, estamos a falar de originalidade do evangelho da fé. Então, o satanismo, estamos a falar do ocultismo, ou seja, a réplica do cristianismo, que tem como objetivo trazer um fundamento fora do enquadramento de Deus para desviar todos aqueles que irão crer. E o dono, ou seja, o pai dessa organização, é o próprio Satanás, mas não é ele quem age,
ele inspira pessoas, assim como também Cristo não é ele quem está na terra hoje, somos nós homens, e Cristo nos inspira por meio do Espírito Santo para fazermos a obra. Assim também Satanás inspira os seus para desenvolverem o ato do satanismo. E quanto às doutrinas ocultas, qual é a sua opinião? Eu acho que as doutrinas ocultas são reais, não é nenhuma invenção, e elas são o quê? São regras que são colocadas dentro das igrejas, ou seja, de uma organização da fé, mas essas doutrinas não têm fundamento bíblico, porque nós usamos a Bíblia como espelho. Então, desde o momento que temos doutrinas que não têm fundamentos bíblicos, não estamos a pedir exatamente um fundamento exato, ou seja, claro, mas no mínimo deve ter uma aproximação de 70% a 80% do enquadramento da palavra. Então, desde o momento que uma igreja ou uma organização da fé ensine doutrinas que não têm enquadramento e fundamentos da Bíblia, essa sim podemos considerar doutrina de Satanás, ou seja, doutrina do ocultismo, porque é uma doutrina real, é uma verdade. As doutrinas satânicas são verdadeiras, só que é uma verdade que não liberta, porque nós temos muitas verdades no mundo, mas somente a verdade de Cristo é que liberta. Então, a minha opinião sobre as doutrinas satânicas são reais, mas são doutrinas que não trazem libertação. A única doutrina que traz libertação é a doutrina de Cristo. Obrigado, profeta Carlos. Profeta Peter Inácio, comentários em torno das nossas questões prévias, também respondendo à seguinte questão. Olhando para o nosso país, será que há satanismo e há doutrinas ocultas? Mais uma vez, muito obrigado. Falando de satanismo, doutrinas ocultas, doutrina é ensino, né? Ensino é aquilo que as pessoas são ditas para seguir, para cumprir, para fazer. Então, como estava aqui a dizer o meu colega, que temos o que chamamos de satanismo, temos o que chamamos de ensinos ocultos, né? Que chamamos de doutrinas. Eu levo isso como um assunto muito importante, principalmente no nosso país e no mundo no geral, visto que esse tipo de ensino, esse tipo de satanismo que estamos aqui a nos referir, já entrou também nas igrejas. E quando alguém ensina o que está fora daquilo que a palavra de Deus recomenda, então isso nos leva a crer que a doutrina de Satanás está a ser aplicada na igreja. Doutrina de Satanás são doutrinas de demônios, doutrinas que a motivação do próprio homem de Deus, né? Porque eu muitas das vezes, quando olho para um pastor ensinando, eu às vezes procuro, quando ele fala algo que não está na palavra, então eu procuro perceber qual é a real motivação. O que está de motivar a ensinar esse tipo de coisas, visto que a Bíblia não lhe permite ensinar esse tipo de assuntos. Então, o que eu quero deixar ficar é que nós devemos estar mais perto da palavra de Deus, porque a Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, 9, Deus fala para Josué, não te aparte de ti a palavra, né, da tua boca, não pode se apartar o livro desta lei. Significa, você não pode parar de falar, 1, 2, e não pare de meditar dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer o que nela está escrito. Então, o Josué é encorajado a meditar na Sagrada Escritura dia e noite, para ter cuidado de fazer o que nela está escrito. Agora, quando a Bíblia diz que não aumente nem acrescente, não acrescente nada, não aumente nada, nem diminua nada na palavra de Deus. Então, quando sai alguém querendo aumentar o que não está escrito,
ou diminuir também o que não está escrito, logo corremos risco de estarmos a criar o que chamamos de doutrinas ocultas. Doutrina oculta é tudo aquilo que a palavra de Deus não concebe, não aprova. Então, a igreja em Moçambique precisa ter cuidado, porque esse tipo de ensino traz um grande perigo para a própria sociedade no geral. Então, a sociedade olha a igreja como espelho, olha a igreja como os únicos que podem levar a eles ao caminho da verdade, que é ao encontro do Senhor Jesus. Meu Deus, temos aqui uma questão na nossa página do Facebook, a questão do Eurico Baltazar. Uma questão para os homens de Deus. Como identificar satanismo e doutrinas ocultas nas igrejas? Eu estava aqui a referenciar que quando você está na igreja, a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 17, se a memória não me falha, versículo 11, que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque enquanto Paulo ensinava, eles se dedicavam ao estudo diário das Escrituras. Significa o que, Massango? Significa que os bereanos, apesar do apóstolo Paulo fosse um grande apóstolo, com credibilidade da sua mensagem, mas eles não aceitavam de ânimo leve. Depois de ouvir, eles se davam tempo. E isso acontece hoje na igreja? Não. O que o pastor disser é o ultimato, ponto final. Não analisam, não lê Bíblia. Se o profeta dizer que amanhã, ok, por exemplo, alguém é seropositivo e o profeta diz, não toma mais comprimidos. Não lhe curou, não orou para a pessoa, só diz já está, não precisa tomar mais comprimidos, há de matar essa pessoa. E já vimos muitos casos. Mas isso acontece aqui no nosso país? Várias vezes, já tive vários casos e eu já ouvi, já assistimos vários assuntos. Então, quando o pastor não é sábio, né? Sabe, há coisas que não precisamos nos diabolizar. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu estava em Vilanculo já a pregar e veio um jovem. E depois do culto, ele caiu. Nós começamos a orar para ele. Expulsar demônio. Não tinha demônio aquele jovem, coitado. Então, quando nós levamos aquele jovem, é quando eles me informaram que há um jovem que caiu aí. Eu fui aí tentar orar para ele. Eu disse nada. Eu disse não, vamos levar para o hospital. Esse jovem não quer oração. Alguma coisa não está bem no corpo dele. Chegamos lá, o médico disse não, esse jovem está com hipoglicemia. Está com baixo nível de açúcar. Não come há muitos dias, por isso caiu. Então, você, se não for sábio, a pessoa há de morrer na tua frente. Porque a pessoa está com um problema que era muito simples, que o hospital poderia resolver. Então, é que nem alguém que é seropositivo. A pessoa está a tomar antiretroviral. Então, quando a pessoa está a se medicar, o homem de Deus, Deus nos deu o poder de curar HIV. Então, ele tem que curar, a pessoa ficar curada, a pessoa fazer testes, confirmar realmente que Deus curou a pessoa. Então, a pessoa, daí, o médico vai dizer, já não tem HIV no teu sangue. A pessoa está livre de dar continuidade da sua vida normal e não tomar mais comprimidos. Não é o pastor dizer, você não toma mais comprimidos. Está a tirar de onde esse tipo de ensino? É o que nós chamamos de coisas perigosas na igreja. Obrigado, profeta Peter. Passo para o profeta Carlos. Profeta, comentários. E também temos aqui um comentário da curandeira Sônia Massinga. Boa tarde. Os pastores descobriram que o oculto e o satanismo libertam e dão vida. Fogem um pouco da doutrina bíblica e trazem o oculto para a igreja. O que é que pensa em torno disso, profeta Carlos? Nem ia responder curandeiro, só vou respeitar os telespectadores porque a pessoa escreveu aí. Nenhum pastor de Deus
pega o ocultismo e traz na igreja. No momento em que um pastor usa o ocultismo para a igreja, isso já revela que não é de Deus. Porque o pastor genuíno de Deus, ele já tem um manual que é a Bíblia, para usar dentro da igreja. Agora, para além da Bíblia, nós temos aquilo que chamamos de Espírito. O Espírito nós não encontramos na Bíblia. Na Bíblia nós encontramos inspiração do Espírito. Então, muitas das vezes os teólogos, os filósofos, têm sido autores de doutrinas ocultas. Por causa de o quê? Por causa de estudarem muito as Escrituras e não também olhar para o lado espiritual. Nós temos exemplo de Jesus Cristo quando chegou na Terra. Ele era a palavra por si, mas Jesus Cristo encarou fariseus que eram professores da lei, que estudavam as Escrituras todos os dias, mas também não procuravam entender a parte espiritual, ao ponto de não entenderem quando João Batista trouxe um ensino a respeito de Jesus. Então, naquele momento, os fariseus consideraram os ensinos de Jesus doutrinas ocultas. Consideraram os ensinos de Jesus como se fosse falsidade. Mas Jesus Cristo, no livro de João 8, lá para 40, 36, 37, 39, 40, 41, 42, Jesus revela que não. Quem é filho do diabo são eles, não Jesus. Mas ali nós estávamos a discutir doutrinas. Ali estava-se a procurar quem é que está a pregar a verdade. Será Jesus ou seja fariseus? Então, uma das maneiras corretas, a maneira mais correta de nós discernirmos a doutrina oculta, não seria só se perceber se a pessoa usou Bíblia ou não. Essa não seria uma forma sábia. Qual seria a forma sábia? A forma sábia é examinar aquela palavra e olharmos para os frutos, se são frutos que produzem alegria ou tristeza. Vamos supor que alguém se inspire na Bíblia e diga assim: a partir de hoje na minha igreja cada um tem que casar 5 mulheres. A pessoa vai ter sustento bíblico porque temos vários homens da Bíblia, vários homens que casaram muitas mulheres. Então a pessoa pode usar a Bíblia para trazer esse ensino e a pessoa dizer que não, está na Bíblia. Abraão, Jacó, até pode dizer assim, Salomão teve muitas mulheres. Então, Paulo disse: nem tudo que me é lícito me convém. Então, seria bom com que os pastores usassem a tipologia que João diz, que examinem o Espírito que está a falar, que está a ensinar aquelas doutrinas. Se aquela doutrina vai trazer benefícios agradáveis, vai trazer a paz, ou serão doutrinas que vão levar a pessoa à dor. Essa curandeira, por exemplo, quando diz que os pastores descobriram que o ocultismo é que está a trazer solução, eu não sei quais pastores. Eu não. Duvido também do homem de Deus que está aqui. Para mim, não existe nenhum pastor de Deus que passa por curandeirismo e procura conselhos lá ou se inspira em curandeirismo. Ao contrário, os curandeiros é que se inspiram em pastores. Os pastores curam, os pastores libertam, os curandeiros procuram fazer a mesma coisa. Os pastores, os profetas profetizam, os curandeiros procuram fazer algo exato, mas de uma forma oculta. Homem de Deus, hoje em dia há um debate que se levanta em torno dos objetos ungidos. É quem diz que a venda de água, lenços, livros, não tem nada a ver com a doutrina genuína, pura, mas sim tem a ver com a doutrina oculta. O que pensa, homem de Deus, em torno disso? Eu tenho um posicionamento firme a respeito disso que nunca troquei. Para mim, não estou a ver nenhum ocultismo em venda de água, azeite, porque até o próprio manual sagrado, que é a Bíblia, está à venda. Ali nas casas das Bíblias, ali, aqui mesmo em Maputo, ali fora, você pode encontrar a Bíblia, está à venda. Então, as pessoas que estão a vender a Bíblia para os outros não estão a exercer nenhuma doutrina oculta. E quando você vai dentro de uma igreja onde tem azeite, lenço, como disseste, e livros, tu tens de ter o livro. Este filósofo, tens um livro que escreveste. Para você mandar escrever o livro, você paga pessoas que examinam a linguagem, tens que produzir as cópias. Então,
onde sai um livro, houve um investimento. E no mínimo exige que aquele investimento que foi feito traga retorno. Onde tem água ungida, onde tem azeite ungido, onde tem lenços ungidos, aqueles lenços os pastores que disponibilizam para o povo não encontraram assim de qualquer maneira. Eles compraram. E depois de comprar esses lenços, enchem uma quantidade saudável, consoante a igreja, e eles disponibilizam para o povo. Então, eu não acho esse um ato do ocultismo ou satanismo, porque o que é ocultismo? É algo oculto, não se expõe. São segredos que não se expõem. Então, não há nenhum segredo, o pastor coloca água ali na secretaria, a pessoa que tem condições pega a água ou pega o lenço, é como se fosse uma marca da casa. Às vezes tem uma camiseta que está escrito o nome da igreja, assembleia, qualquer coisa. O crente quer a camiseta da igreja. A pessoa compra, porque a igreja compra camisetas sem marca e manda estampar a marca da igreja e disponibiliza para os seus fiéis. Então, se tem a igreja, se tem um pastor que diz assim, eu tenho condições de oferecer gratuitamente, pode oferecer. Mas se tem aquele que diz assim, não adquirir gratuito, não poderei dar gratuito, ele não está cometendo nenhum ocultismo. A palavra de Deus disse, dê de graça o que vocês receberam de graça. Você não vai pedir água nos nigerianos ser dado. Você não vai pedir camisetas na loja e ser dado. Você não vai pedir lencinhos e ser dado. Você compra e não está a efetuar nenhuma venda ou ocultismo, não. Você compra por amor. Queres ver a tua igreja bonita, por exemplo? Você compra aquelas camisetas, coloca a etiqueta da igreja e diga, não, aí temos camisetas disponíveis a preço X. As pessoas compram. Agora, imagina só que eu diga assim, temos camiseta, temos água, podem levar. Alguém leva 4, 5 garrafas, só para deitar. Alguém leva 6 camisetas, uma camiseta põe para limpar o chão, outra camiseta para segurar com a panela, porque adquiriu de uma forma gratuita. Então, biblicamente, o que a Bíblia diz é, dê de graça o que vocês receberam de graça. A unção que está lá no objeto ungido não está à venda, mas aquele objeto que está à venda no mínimo para trazer retorno daquilo que foi investido ali. É como se fosse livro. Estás a vender teus livros, mas não estás a vender o conhecimento que você aplicou ali. Porque o conhecimento custa caro. Estás a vender apenas os papéis, os papéis e o trabalho que foi feito ali. Não o conhecimento que está lá dentro. Obrigado, profeta Carlos. Profeta Peter, indo à mesma questão sobre este debate que se levanta em torno dos objetos ungidos. Será que ao se usar ou ao se vender esses objetos ungidos, nós ainda estamos diante de uma doutrina pura, genuína, aquela que Cristo Jesus nos ensinou, ou já estamos a entrar no satanismo e numa doutrina oculta? Ok. Vender objetos na igreja depende da intenção do pastor e da liderança. Por que estão a vender? Ok. O profeta estava aqui a dizer, vender camisete, outros vendem stickers, outros vendem sticker para colar no carro, outros dizem cola na porta, né? Outros até dizem, se você tem negócio, cola aí onde você guarda dinheiro, põe a foto do profeta lá. Então, a ideia de vender com intenção de expandir o nome da igreja através dos objetos não é problema. Começa a ser heresia quando o profeta usa a água ungida, vender a água ungida com fim de curar uma enfermidade. Logo não enquadra na palavra de Deus. Oh meu Deus, sem querer interromper, Sim. a venda da água ungida tem como objetivo de curar. Sim, por que é água ungida? Qual é a finalidade? É para o quê? Se é água ungida, qual é a finalidade desta água ungida?
o profeta diz assim, leva o stica, né? Stica. Não sei em português é o que. Chama de stica, né? Leva stica. Coloca na sua porta. Então, o stica vem à mão do profeta assim. Diz assim, nenhum demônio vai entrar na sua casa. Está a perceber? Então, esse ensino é herético. Mas se eu levar, como ele estava a dizer, ok, uma camiseta, né? Escrevemos aí, Igreja Centro do Evangelho. Né? Meus filhos são camisetas da nossa igreja. Comprem a igreja produziu, gastou 200 meticais. Nós estamos a vender a 500 meticais. Esse dinheiro é para a igreja angariar mais fundos. Tem que estar claro, tudo bem, isso não incomoda ninguém. Eu encontrar o profeta está doente e eu chegar em casa dele, Deus, o Espírito Santo me dizendo assim, usa água. E eu pego a água, um copo de água, em casa dele, oro para a água, lhe dou. Naquele momento, Deus cura ele. Isso não é errado. Mas quando isso é um processo contínuo na igreja, já é heresia. Ao afirmar que neste culto teremos uma garrafa de água, uma água ungida, um lenço ungido, isso não é Deus falando com o profeta, com seu povo. É o que eu estou a dizer. Se Deus revela que no próximo domingo vou usar azeite, né? Tudo bem, ouvimos. E a Bíblia não nega o se usar de azeite. Tiago disse, se alguém está doente, chama os presbíteros da igreja, né? Que vos unjam com o quê? Com azeite. Mas, se a pessoa trouxe muitos azeites, né? Vem de fora do país, outros vão vir de Gana, Israel, aonde, né? Fazem uma importação. Percebes, né? Eles importam essas coisas para cá para depois poder vender. Agora, a intenção de vender isso é o quê? É para curar, é para fazer dinheiro. Agora, a minha inquietação e o que a Bíblia acaba não aceitando receber é quando um profeta ou um pastor ou um líder de uma igreja usa isso como ensino e as pessoas ficam apegadas nas coisas do que no Senhor Jesus. Então, o objetivo do pastor Massango é levar as pessoas e mostrar eles a Cristo. Esse é o objetivo central do Evangelho. Levar as pessoas para Cristo. Cristo já levou as nossas enfermidades, já levou a maldição, já levou tudo. A nossa intenção como ministros é pregar o Evangelho e levar elas a Cristo. Cristo é que cura, Cristo é que salva, Cristo é que faz tudo o que nós queremos. Agora, se eu estou a vender azeite, não nego, ok, vende azeite, tudo bem. Mas a intenção é que no fim pode levar as pessoas a se perder no caminho da verdade. Obrigado, profeta Peter. Profeta Carlos, comentários. Temos aqui uma questão do Brito Blasio. A água que custa 20 meticais, quando o homem de Deus pega na mesma água, começa a ungir a água, por que custa 500 meticais? Isso não é negócio? Bem, essa questão é um pouco difícil. Eu não sei se na igreja onde o Britton foi, fizeram essa essência de fazer uma água de 20 para ser 500. Não sei, cada organização estabelece os seus preços mediante, como dizia que o homem de Deus, mediante o que está no coração. Agora, estaríamos perante uma doutrina oculta? Não. Temos doutrina oculta, temos heresias e temos amor ao dinheiro. Aí já estaríamos numa situação de amor ao dinheiro. Então, quando temos numa situação de amor ao dinheiro, a consequência está na pessoa que fez. Mas você que está a adquirir, você até pode sair com a solução que fez com que você adquirisse aquela água. Mas a consequência virá para a pessoa
que teve esse amor ao dinheiro, porque a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Agora, olhando para o que o homem de Deus estava a dizer sobre como é que esses azeites, essas águas são monitoradas dentro das igrejas, eu gostei e concordei quando diz que depende do objetivo. A igreja que diz assim, é para termos mais fundo, precisamos construir, precisamos pagar, se calhar, a renda, queremos comprar espaço da igreja, cadeira, tudo mais. Então, não estamos diante de ato de negócio, não. A igreja tem como objetivo sem fins lucrativos, mas dentro da igreja temos investimentos que exigem dinheiro, ou seja, finança, para fazer certas coisas andarem e funcionarem dentro da igreja. Agora, nesse âmbito, muitas das vezes os pastores que acabam implementando objetos ungidos é para não ter a má fama de que ali na igreja exige muito dinheiro, aí na igreja fazem muitos propósitos, aí na igreja cobram muito. Então, os pastores acabam vendo que para não entrarmos nessa linhagem de reclamações, de exigência de fundos dentro da igreja, vamos implementar apenas índices espirituais, onde as pessoas vão adquirir índices e do resultado dos índices que vamos comprar o som que queremos, vamos comprar o espaço que queremos, vamos construir o templo que precisamos na base do retorno dos objetos ungidos que vamos ter ali. Agora, o que está dentro da garrafa, que é a unção, não tem preço. Ainda que seja dito 500, 1.300, o que está dentro da garrafa, que é a unção não tem preço. O preço da unção, Jesus Cristo é que pagou e consumou na cruz. Agora, depende do objetivo do pastor, quando está a exercer o ato de venda das águas ou dos outros objetos ungidos. Se o objetivo é trazer mais fundo para a igreja, para a construção e manutenção do templo, não vejo erro nisso. Só vejo amor ao dinheiro para aqueles que exageram nos preços. Mas usar os objetos ungidos para curar é correto. Pode-se usar objetos ungidos para curar. Agora, exigir preço para a cura, exigir um preço para a cura, que para eu te curar deves me dar tanto. Eu gostaria de dizer o seguinte aqui. Eu acho que depende de cada contexto. Por que eu digo depende de cada contexto? Tem pessoas que cometem disciplina por natureza. A pessoa deixa a igreja, a pessoa deixa pastores e a pessoa se mergulha no ocultismo, no ato de curandeirismo, sacrifícios. E quando a pessoa perceber de que lá as coisas já estão a dar mal, a pessoa procura um pastor. Sendo que a pessoa foi provocar espíritos que matam, que desgraçam. A pessoa deixou a igreja, a pessoa foi para lá, se calhar sacrificou um filho, sacrificou um amigo, cometeu coisas ocultas lá, no curandeirismo ou no ocultismo, onde foi. E de repente aquilo já está a vir para a pessoa. E a pessoa recorre-se a uma igreja. Com licença, eu fiz isto. E o pastor pode lhe colocar uma condição, dizer para eu me meter nesses espíritos que você se você se envolveu, tens que fazer um sacrifício. Sacrifício esse que vai mostrar a tua livre espontânea vontade de querer sair disso. O que tens em casa? A pessoa dizer assim, tenho panos, tenho isso, que eu levei lá. Traga aqui essas coisas do curandeirismo que você levou, ou do ocultismo. A pessoa trazer dentro da igreja. Mas o pastor não pode dizer assim, me paga tanto para eu fazer. Aí é que estamos diante de um ocultismo. Quando se exige um preço, me paga tanto para eu te libertar. Mas dizer à pessoa, faça um sacrifício, está correto, é bíblico. É bíblico. Nós vimos Samuel a dizer para o povo de Israel que quando o povo pediu, dizendo que peço que ores a Deus a nós, porque os filisteus nos castigam. Samuel não orou, fez sacrifício, e Deus ouviu por meio de sacrifício. Nós temos Elias, que chegou na viúva e disse, para que eu multiplique isso que você está a precisar para poder vencer a fome, tu tens que semear a última farinha que tens, o último azeite que tens, e a mulher semeou e teve resultados. Então, eu acho que depende de cada contexto. Exigir preço a alguém que está enfermo está errado, é ocultismo. Mas falar para a pessoa levantar um sacrifício mediante o caso que fez a pessoa
a pessoa chegar até a ti se a pessoa quer abrir uma empresa ou quer prosperar, porque a Bíblia diz que é nos profetas onde tem prosperidade. Não falou de pastor, não falou de evangelista, não falou de apóstolo, não falou-se de presbítero. Está escrito em Crônicas, 2 de Crônicas 20:20, crede nos profetas e prosperareis. Então eu acredito que há uma unção de prosperidade dentro dos profetas. Então, se a unção está lá, pode-se usar método de sacrifício para trazer aquilo que é a luz da pessoa. Oh, meu Deus, antes de passar para o profeta, no último programa que fizemos juntos, o homem de Deus trouxe um ensinamento em que em algum momento acabou levantando alguns comentários. O homem de Deus afirmou que Jesus Cristo tinha uma casa na praia. Volto a colocar essa questão. Jesus Cristo tinha uma casa perto da praia? Bem, o que está escrito no livro de Mateus capítulo 13? No livro de Mateus capítulo 13, diz que ele, o Cristo, se eu falei isso no programa, eu tenho consciência daquilo que eu falei. Estou aqui para assumir, apesar de que não me lembro desse programa, só que nós falamos muita coisa quando estamos na TV. E eu não sei se as pessoas pensam de que Jesus não tinha casa. Está errado pensar assim. Ele era uma pessoa que vivia, comia, bebia, foi chamado de comilão, vários nomes. E diz assim a palavra no livro de Mateus capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Vou repetir. Até que esta versão tem outras versões que deixam mais claro. Diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Então, se as pessoas pensam de que Jesus vivia lá dentro, nos becos, porque era pobre, isso é uma consciência errada. Jesus não era pobre, Jesus se fez de pobre para que por meio da sua pobreza nos enriquecesse, o que a palavra de Deus está dizendo. Então, este é meu fundamento bíblico, está aqui escrito. Se olhar nas outras versões, detalha muito bem. Jesus Cristo tinha uma casa perto da praia? Ele tinha casa, Jesus não era uma pessoa que só vivia de favores. Perto da praia? Está aqui escrito. Quando diz que sentou-se junto ao mar, está querendo dizer o quê? Saiu de casa, sentou-se ao mar. Está querendo dizer o quê? Está ali escrito. É o que está escrito aqui. Então, se alguém me dizer de que não, este mar era um outro sítio, ele foi sentar lá longe, aqui não clarifica que ele percorreu quilômetros, diz que saiu de casa, sentou-se junto ao mar. O que é que isso significa? Não fala de rio. É outras palavras. Não falaram de rio, O que é que falaram isso de significa mar. em outras palavras? Se vai na geografia, quando fala da dinâmica das águas dos oceanos e mar, está a falar de praias. Não está a falar de rio, está a falar de praia. Então ele saiu de casa, sentou-se perto da praia, os discípulos vieram. Aqui diz claramente, diz que nem, se ler mais para baixo, diz que ele nem estava com os discípulos é que vieram até o encontro dele. Obrigado, profeta Carlos. Passo para profeta Peter. Profeta, Jesus tinha uma casa perto da praia. Comentários. Microfone. Estamos a fugir do tema. Não, vamos comentar. Vamos comentar esse assunto aqui. É muito importante, meu Deus. Jesus tinha casa. E a Bíblia é clara quanto a isso. Apesar que Jesus disse que o Filho do Homem não tem nem onde pôr o quê? A cabeça. Então, isso levou muita gente a concluir que Jesus não tinha onde viver. Ele tinha uma residência. E isso estava em Cafarnaum. Mas poderá trazer um tema. Jesus tinha casa ou não? Porque é um assunto longo. Temos que provar contextos e tal. Pode marcar um programa, mesmo com o profeta Carlos. A gente volta aqui para falar se Jesus tinha casa ou não. Indo para outro ponto, homem Deus, será que pode nos trazer algumas doutrinas ocultas mais evidentes no nosso país? Ainda temos tempo? Ainda temos. Podemos avançar? Ok, obrigado. Fiquei preocupado com alguma abordagem do meu colega. Eu queria para ele repetir. Não percebi bem algumas coisas.
afirmou dizendo que por causa de problemas de reclamação dos crentes, os pastores já acabam optando por vender itens ungidos, objetos ungidos. Queria saber se é isso mesmo ou percebi mal. Só queria perceber, sim. Sim, O profeta. profeta Carlos. Ele disse que por causa da reclamação, então os pastores já acabam optando por vender o quê? Coisas. Então, porque estamos a falar aqui da intenção dos homens de Deus que fazem isso. Eu em particular, não vendo. E outra coisa que me deixou preocupada também é outra afirmação que diz que, segundo de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, fala de 20, versículo 20, Josafá, né? É consolado Josafá, sendo dito que crede no Senhor estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E também afirmou aqui que a unção da prosperidade só está com os profetas e não com os demais. Então, como nós somos todos pastores e não estamos aqui na televisão para entrarmos em disputa, eu cresci muito essa parte, Massango. Já não quero discutir. Ele é pastor, eu sou pastor. Por que vamos discutir? Então, talvez dar oportunidade a ele, para ele explicar melhor, para ver se eu entendi isso mesmo, para eu também poder ajudar nessa parte. Profeta. É assim, eu não disse que só está nos profetas. Não usei a palavra só está. Eu disse que a palavra diz que nos profetas tem prosperidade. E onde está escrito, não está escrito pastor, apóstolo, evangelista, nem doutor. Está escrito profeta. É o que está escrito. Mediante o que está escrito, não anulei pastor, apóstolo, não. Porque temos exemplos claros na Bíblia, como o livro de Atos capítulo 4, verso 33, 32, 33, onde o povo semeou nos pés dos apóstolos, e a Bíblia diz que prosperaram, não havia necessidade entre cada um deles. Não estou a dizer de que os pastores, os profetas e evangelistas não têm unção de prosperidade, não. Agora, voltando ao assunto do objeto ungido, eu disse em alguns casos que temos visto onde há reclamações de propósito. Eu já estive aqui num debate com um jovem que reclamou, disse, passou da Universal, passou da Mundial, onde fazem propósitos altos e o povo reclama, quer roubar o povo. Eu disse, sendo igreja que é uma instituição que também tem despesas de construção, manutenção, tudo, em algum momento alguns pastores podem optar em produzir itens espirituais. Quando falamos de camisetes, quando falamos, não falei de itens de cura, falei de itens espirituais. Quando falamos de camisete, não cura, você compra para ter a marca da igreja. Em algum momento aqueles fundos são usados para a manutenção do templo, é o que eu falei. Ok, muito bem. É assim, eu só queria explicar algo. O contexto usado no livro de Crônicas, capítulo 20, Josafá clamou juntamente com o povo a respeito do socorro, porque os amonitas e moabitas iam atacar o país que Josafá era rei. No versículo 14 do capítulo 20, veio o Espírito do Senhor sobre Jeziel, um dos jovens que estava orando no meio da congregação. E o Espírito do Senhor falou com ele, e ele acalmou o povo, que Deus me disse que a luta não é nossa, a luta é de Deus. Então, o contexto que está sendo aplicado é que o profeta foi inspirado pelo Espírito Santo para revelar a vitória vindoura, que logo era uma profecia. Profecia é predizer. Então, era uma profecia, certo? E depois, quando se diz crede nos seus profetas, o rei está a encorajar o povo por causa do ato de guerra que eles estavam a encarar, que Deus, por causa do profeta que foi revelado, Deus revelou ao profeta que nós estamos seguros. E se nós crermos na palavra do profeta, vamos prosperar, certo? A prosperidade que está a ser usada aí, a segurança está a ser usada aí, é dentro do contexto do capítulo 20. Então, para se fazer ensino, doutrinas, o erro que se comete também é levar um ou dois versículos
apenas, ou um versículo, e levar como o único ensino para a prosperidade dos crentes, ok? Ainda bem que ele se explicou, gostei. Agora, segunda coisa, quando nós levarmos o assunto de o que o povo acha, o que o povo acha. Esse jovem foi na Universal, foi na Mundial. Eu costumo dizer, vocês crentes que são enganados, né? Lá, quem vos obriga a dar dinheiro? Se você vê que não está a concordar, por que não sai dessa igreja? Por que você tem que ser por lá até levar em tua casa, levar em teu carro, em nome do Evangelho? Depois você vê na televisão para reclamar que pastor Xixi me enganou. Quem te mandou para lá? E por que você entrega? O pastor vem mesmo dizer, dá chave, dá livrete, título de propriedade, você vai tratar sozinho, tudo isso aí. Está a ser enganado. Não. Vocês que estão nos assistindo, que são crentes, evitem blasfemar os pastores, porque vocês é que dão, vocês é que ouvem o Evangelho, e vocês dizem, não, eu quero oferecer. Vocês oferecem. Não, a culpa é dos crentes, não dos pastores. Lógico, por que os crentes estão a aceitar ser manipulados? Ser dito que se você fazer isso, vai acontecer isso. É um propósito, oh meu Deus. Não percebi? É um propósito. Mas não está na Bíblia este propósito. Outra coisa, se o pastor vê que o povo reclama, né? Vai trabalhar. Procura negócio, procura alguma coisa para seu autossustento. Viver a depender da oferta e dízimo nunca vai fazer o pastor prosperar. Se ele não usar manipulação, ele vai morrer à fome. Então, Paulo disse... Não é possível viver do Evangelho. Não é possível. Temos vários homens de Deus, temos aqui, por exemplo, o profeta Carlos, está a viver do Evangelho, entre outros homens de Deus. Muito bom. Se eles vivem só do Evangelho, isso já é um ganho para o reino de Deus. Mas eu exorto a todos meus companheiros a não viver 100% do Evangelho. Paulo, a Bíblia não diz que vocês vivam 100% do Evangelho. Não. A Bíblia diz, os que vivem, os que servem no templo, têm direito. Mas não está a nos obrigar que nós temos que viver 100%, só a pregar, a esperar que os crentes venham dar ofertas e dízimos. Massango, o profeta, o pastor tem esposa, tem família, tem crianças. Só quer esperar dízimo e oferta. Se ele não usar esses propósitos de enganar pessoas, não vai ter dinheiro. Por isso se metem nessas coisas obscuras para obter dinheiro. Por isso estão a manipular o povo para ter dinheiro. Então, há manipulação nas igrejas. É manipulação. Amor ao dinheiro, né? Heresia, ensinos desviados, tudo isso faz parte de ensinos desviados. Faz parte das doutrinas ocultas. Quando nós falamos do ocultismo, nós estamos a falar de uma coisa que não está à nossa vista. Não. Estamos a falar de coisa que está à nossa vista, que os pastores... Ok, vou dar um exemplo. O pastor diz assim, você tem que dar sua casa. Percebes? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Não com tristeza, nem por necessidade. Significa que dar porque você está em necessidade está errado. Você tem que dar porque você propôs no seu coração aquilo que você sente dar a Deus. Mas também a Bíblia vai sublinhar, quem dá muito, colhe muito. Quem dá pouco, colhe pouco. Então nós não podemos, Massango, usar a escritura para beneficiar os nossos próprios interesses. Só para terminar, os nossos próprios interesses. Não. Se eu preciso de algo, né? Eu lembro um pastor no Zimbábue, profeta Carlos, está a ver Salfino, né? O profeta, o pastor, comprou 200 salfinos e trouxe na igreja. Diz assim, eu quero construir, mas vocês... Então, eu quero que cada um venha comprar este sal, pelo menos a $5.
queremos construir. Todos nós usamos sal em casa. Então, a igreja, uau, o pastor trouxe sal. Todos compraram. Esse sal era para quê? Para usar para em construir. casa? Para expulsar sal era demônios? usar. Não era para usar em casa, como algo para cozinhar. Não era um sal ungido, não. Ele queria dinheiro. Mas ele foi claro. Ao vender, ele explicou qual é a finalidade. É o cultismo quando não se revela por que estamos a fazer isso. Ok, é azeite, né? Qual é a finalidade deste dinheiro? Tem que estar claro. Eu sou o único pastor que fala a verdade. Muitas das vezes eu falo a verdade na igreja. Sou um dos únicos que fala a verdade. Para quê? Por que usar esse dinheiro? Esse dinheiro de dízimo é para quê? Quem come dinheiro de dízimo, oferta é para o quê? Tem que estar claro. As pessoas devem ser ensinadas a fazer as coisas na verdade. Agora, vou dizer uma coisa. Os que fazem isso vivem sem murmúrio dos crentes. Porque os crentes estão claros o uso das finanças. Todas as igrejas, a maioria das igrejas emergentes, não há relatório mensal na igreja. Não dá relatório mensal. E o profeta é o único, O profeta é o único. Não anda Não, o profeta. Não, o profeta eu sou um dos únicos. Sou um também, sou um deles. Que explica às pessoas a finalidade do uso do dinheiro. Está a perceber? Quando você está na igreja, temos o tesoureiro, temos o secretário. Secretário é para registrar entradas e saídas. Tesoureiro é a pessoa que guarda dinheiro, deposita dinheiro no banco. No final do mês, dizer à igreja, entrou 100 mil. 10 mil foi para isso, 20 mil foi para isso, para 40. Pastor, tem salário aqui na igreja de 20 mil. Estar claro. E nós estamos a construir. Precisamos de 50 mil, mas na conta ficou apenas 15 mil meticais. As pessoas vão tirar, sabem por que está a ser feito. Então, eles têm medo de revelar assim. Se saberem, não vão dar. Logo, estamos a usar fintas na igreja para tirar dinheiro das pessoas. Então, logo, eu encorajo as pessoas a examinar as escrituras, ter a Bíblia como única referência para chegarmos à salvação verdadeira. Homem de Deus, para fechar, últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Strong Life. Temos aqui muitas mensagens na nossa página do Facebook. Temos aqui a mensagem do Alberto Zanqueu. Afinal, os dízimos e ofertas servem para quê? Temos aqui uma outra mensagem do Coco Mendes, que diz o seguinte: o verdadeiro evangelho de hoje está no livro do profeta Cacó Filipe. Passo agora para o profeta Peter. Profeta Peter, últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Ok. Maçango. Há mensagens que não tens que ler, pá. Não nos faça rir assim direito. Ok. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com o profeta Carlos. É sempre bom estar com homens de Deus diferentes para trocarmos experiências. Afinal de contas, aqui nós estávamos a discutir pessoas, estávamos a discutir ideias. E saudações a todos que nos assistem. A minha mãe, Teresa, que está lá em Chimoio, minha filha Arit Laiane, a minha esposa Milka. Saudações a todos que nos assistem e todos os meus filhos que estão agora a assistir, filhos da igreja, amigos e familiares. Sintam-se cumprimentados. Ricamente Deus abençoe. Vamos adorar a Cristo no Espírito e na verdade. A única coisa que não vai te desviar é o Evangelho de Cristo. Então, se você tem dúvida, não faça. Muito obrigado. Obrigado, profeta Peter. Profeta Carlos, será que na sua igreja, lá em 1º de Maio, há transparência do uso
do dízimo, tendo em conta que o profeta Peter afirmou que é um é um dos poucos homens de Deus que é transparente quando se fala do uso do dinheiro da igreja. Também olhando para o tema 2, satanismo e doutrinas ocultas, será que pode nos trazer aqui alguns exemplos de doutrinas ocultas, também colocando aqui as últimas considerações? Bem, na Bíblia, nós não temos nenhum caso de tesoureiros que anunciavam tudo que tem dentro da igreja. É um ato que o homem de Deus está fazendo na igreja dele, chama-se ato de boa-fé, de querer ser transparente diante do povo, diante da igreja. Mas não temos fundamento bíblico dizer que tudo que entra na igreja deve ser anunciado publicamente, quanto é que entrou, o que se gastou. Isso tem a ver com a organização da igreja. A igreja tem uma equipe de organização onde se faz os cálculos de quanto é que entrou, quanto é que saiu, as despesas que tem. Não publicamente no altar. Eu acho que a igreja tem muita coisa para ensinar dentro do altar, para além de subir-se para fazer anúncios de valor. Quem tirou tanto, quem tirou tanto. A Bíblia diz o que a mão esquerda faz, a direita não pode saber. Agora, a igreja se posicionar no âmbito de fazer anúncios de valores não tem fundamentos bíblicos. Para além disso, a palavra de Deus no livro de Malaquias, quando fala sobre dar, a palavra fala de ofertas alçadas. Eu não sei se os outros lêem e entendem o que isso significa. Os propósitos são bíblicos. Eu ouvia que o homem de Deus disse que os pastores deveriam ir trabalhar. Eu não sei se em algum momento, não é a primeira vez que eu ouço isso. Eu não sei se as pessoas descredibilizam ser pastor. Para terminar, Deus? Ser pastor é uma missão que exige tempo, exige atenção, exige paciência, exige amor, exige foco, dedicação, que não é uma tarefa fácil, não é ser pastor, é uma carga. Você carrega milhares de pessoas nas suas costas, na consciência para você ajudar. Eu acho que ser pastor é o emprego mais raro na terra. Então, o pastor pode fazer negócio? Pode, mas empurrar os pastores para dizer assim, trabalhem, eu nunca concordei com isso. Pastor ser negociante pode, mas um pastor ir trabalhar e atender ovelhas nunca sai de qualquer maneira. Imagina se a tua empresa quer te mandar para a África do Sul por 6 meses, você tem igreja aqui, como é que você vai fazer? Não é uma tarefa fácil. Obrigado a todos aqueles que seguem-me nas redes sociais, continuem a seguir. Eu sou o Profeta Carlos, é um prazer estar aqui com o homem de Deus. Tínhamos muita coisa a falar aqui, mas vejo que já não temos tempo. Viver do Evangelho não é pecado. Os pastores podem viver, sim, do Evangelho, porque todo mundo vive na base do povo. Vou terminar deixando essa frase. Os médicos, doutores, governo, ambulantes, todo mundo vive na base do povo. Não existe ninguém. Massango vive na base do povo. O pastor vive na base do povo. Todos aqueles que trabalham, no fim, o povo é que tem o poder de trazer o autossustento para toda a classe na face da terra. Que Deus Todo-Poderoso abençoe tremendamente a todos, onde o passado não chegou ao fim, o futuro não começa. Beijo e abraço para meu pai espiritual, Profeta Cavô Dezede, para minha esposa Yudmila Gaetano, meu filho Melk. Muito obrigado. Obrigado, Profeta Carlos, obrigado, Profeta Peter, a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Muito obrigado. Obrigado também a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Não perder logo a seguir o programa Alerta na TV com Lloyd Freud e Dom Coelho. Eu sou teu filósofo e mestre José Massango. Deus abençoe.